Estamos de volta, Cidade da Cidade, para você, 8h32 em São Paulo, na capital paulista, para você que está conectado, sintonizado aqui com a gente. Vamos, claro, agora chegou a vez e a hora do tabuleiro da política aqui para você, toda sexta-feira, é um encontro marcado, 8h30, Rafa BG, Rafa Bergamo, está aqui, Maurício Martins, trazendo aí os assuntos, os destaques de São Paulo, da política paulista, do estado e da capital. E depois vamos para o bloco nacional, já no Download da Notícia, primeira edição, que começa a partir das 9 da manhã. Para não perdermos tempo, deixar um bom dia para o Maurício, para o Rafa. Tudo bem com vocês, meninos? Bom dia, boa sexta-feira, bom dia, Fred, bom dia, Guardiã. Bom dia, Rafa. Bom dia, Martins, bom dia, Fred. Bom dia. Hoje promete, né? Hoje temos alguns assuntos aí que vamos desenterrar, porque não é só Copa, a vida da cidade de São Paulo está andando aí, não só com Copa do Mundo, apesar das notícias e de todas as linhas com relação à Copa do Mundo, nós temos algumas notícias com relação à cidade. E a principal delas essa semana, Fred e Rafa, foram as emendas parlamentares. As emendas parlamentares dos vereadores estão indo para as subprefeituras e não estão conseguindo serem executadas. Elas não são executadas e tem muito dinheiro aí sendo devolvido pela subprefeitura para o cofre do município, né, Rafa? Verdade, Maurício. Andando, quer dizer, na verdade não está andando. A gente tem 99 emendas prometidas pelos vereadores e só 24 foram executadas. E o mais incrível, Maurício, é que o processo das emendas, né? Você fala emendas que são destinadas à melhoria dos bairros, à urbanização. Estamos falando de 68 emendas e apenas 4 foram executadas. Ou seja, de 31 milhões que estavam sendo projetados para essas melhorias, apenas menos de 1 milhão foi de fato utilizado. Então, de cada 100 reais, só 3 reais de fato foi utilizado. Chama muita atenção, né? Então, chama atenção e tem a parte técnica e tem a parte política de estudo. Tá? A parte técnica nós chegamos a comentar aqui várias vezes sobre o Marcos Pontes, que é o nosso senador astronauta. Quando ele foi secretário da Ciência e Tecnologia, ministro da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, teve um ano que ele executou 21% do orçamento do ministério, porque ele não tinha uma equipe de técnicos capaz de executar um orçamento. Porque não é todo mundo que executa orçamento. Não é ficar gastando. Você precisa estar com o dinheiro na rúbrica certa para poder fazer cada uma das coisas. Você não consegue usar o dinheiro que é para reforma interna e compra de imóveis para fazer uma praça, assim como você não consegue usar o dinheiro de uma praça para canalizar um córrego. Então ele tem que estar, segundo a legislação de licitações, você precisa estar com o dinheiro no local certo. Então não é todo mundo que consegue executar um orçamento. A gente precisa ver dessas subprefeituras como é que está sendo a execução do orçamento dessas subprefeituras. Vou dar um exemplo para você, queria que você comentasse. Existe uma evolução na execução das subprefeituras. Toda vez que vai ao orçamento para o ano seguinte, tem subprefeituras que aumentam o valor que ela pode gastar e tem subprefeituras que diminuem o valor que ela pode gastar. E eu fui subprefeito em 2 lugares, eu fui chefe de gabinete em outro e já passei por mais algumas subprefeituras, tenho 38 anos de serviço público na Secretaria de Subprefeituras e isso é uma coisa muito maluca. Por exemplo, a subprefeitura X tem 100 milhões de reais naquele ano. O subprefeito só conseguiu executar 60. No ano seguinte, o orçamento vai para 60 milhões. Por quê? Porque se ele não conseguiu executar 100 e o que ele consegue executar é 60, o orçamento diminui 40 milhões disso. E aí a região começa a reclamar, não,
que a prefeitura reduziu o nosso orçamento. Reduziu porque não está conseguindo gastar. Então, esta é uma parte técnica, Rafa. A parte política. Cada subprefeitura tem um padrinho, que é um vereador da capital. Já vi também em outros governos o subprefeito não poder executar a emenda porque foi dada por um vereador que tem um pouco de força naquela região e a subprefeitura tem um padrinho político que é outro vereador. Então, se executa, você dá o nome para um vereador da região para poder pegar. Então, o que você tem acompanhado e o que você deu uma olhada aí? A coisa é técnica ou a coisa é política? Maurício, eu acho que são as duas coisas e no final o resultado é o paulistano sem um espaço melhor, sem uma praça reformada, sem um asfalto decente, sem uma calçada arrumada. A culpa é de todo mundo. É do vereador que anunciou a emenda de boca cheia, chega lá na rede social, fala que vou destinar 1 milhão, né, para a praça, para o asfalto novo do bairro, para o bairro carente. A prefeitura não executa, o vereador não acompanha, não faz barulho. Né? Pô, se você tem uma emenda que foi aprovada e ela não é executada, o que você espera da atitude do vereador? Fazer barulho, reclamar da prefeitura. Mas e se a emenda não for dele, se a emenda for de um outro vereador que não foi quem indicou o subprefeito do local? Mas independente, aí de novo, né, se a emenda existe e ela parte da origem de um vereador, o vereador responsável tem que gritar. Porque, de novo, se não é executado, para onde fica esse dinheiro? Fica de novo no caixa da prefeitura, parado, e o cidadão, de novo, não tem, né, a qualidade da prestação de serviço, seu espaço, seu bairro organizado, e é o que a gente repara em São Paulo. Falta investimento nas calçadas, o asfalto toda hora tem problema de buraco, praça largada. Ah, por quê? Porque o dinheiro fica parado. Então, de um orçamento, você veja, né? De um orçamento de 31 milhões das emendas, foram gastos menos de um. De novo, a conta não fecha, né? Quer dizer, de 100 propostos para serem gastos, só gastou R$3. Então, tem R$97 que ficou num limbo. Né? Está no caixa da prefeitura, mas por que ninguém reclama? Por que precisou sair uma notícia, né, da agência Mural para expor essa realidade que no final o cidadão perde? Então, e outra coisa que também não faz sentido, quer dizer, a ineficiência existe quando a prestação de um longo prazo, né, uma praça reformada, um asfalto novo. Aí quando você vai para emendas de cultura, olha só que estranho, né? Quando você tem emendas de cultura, a eficiência do gasto está na reportagem de 91%. Ou seja, a cultura conseguiu gastar 11 milhões, enquanto que as melhorias que a população pode ir lá, verificar, conferir, é uma obra que vai durar anos, não acontece. Quando que vai para a cultura, né, que acontece um show de um dia para o outro, foi possível gastar o dinheiro. Por que será, né, Martins? Por que será que na cultura se gastou o dinheiro e quando você tem, de fato, uma obra mais consistente, duradoura, que é possível conferir, ela não é executada? Então, mas isso é uma questão técnica. A Secretaria da Cultura é o mesmo grupo que executa emendas em todas as administrações. Você não muda o CAF da Secretaria de Cultura, que é o coordenador de Administração e Finanças, toda a legislação, porque o CAF da Secretaria de Cultura tem um departamento que é o mesmo há vários anos. Agora, a subprefeitura não. A subprefeitura você troca. Cada vez que um vereador comanda aquela subprefeitura, você troca o chefe de gabinete, o subprefeito, o CAF, o coordenador de obras, o coordenador de fiscalização. Se por um acaso existe uma equipe que não tem familiaridade com a execução de emendas, não consegue executar a emenda. É aquilo, é um Marcos Pontes que chegou numa secretaria de um Ministério de Ciência e Tecnologia e que ele tinha um grupo que nunca tinha executado uma emenda na vida.
E isso é uma coisa muito maluca. Eu vou te dar um exemplo com relação à parte política da coisa. Eu fui subprefeito do Haddad, do Dória e do Bruno Covas, em São Paulo. Quando eu fui subprefeito do Haddad, eu fui indicado pelo próprio prefeito para ser subprefeito de Itaquera por causa da Copa e da Olimpíada, e ele me encaminhou para lá. No segundo ano que eu estava lá, nós tivemos uma reunião e o prefeito Haddad chamou todo mundo e falou assim: bom, estamos terminando essa reunião. Ele fazia muita reunião de orientação de equipe para ver como é que estava sendo feito tudo, e inclusive a execução na gestão Haddad era todos de 90 e para cima da linha. E aí ele chamou todos os subprefeitos e falou assim: eu estou com uma dúvida aqui, a média das subprefeituras que o vereador indicou de aporte de emenda é 1,5 milhão a 2. Tá. E Itaquera, que não tem um vereador que indicou o subprefeito lá, está com 6 milhões e 300 de emenda. Você pode me esclarecer o que está acontecendo em Itaquera, subprefeito? Eu falei: prefeito, é que como não tem vereador, eu peço. Ele falou: como assim? Eu falei: quando chegou o orçamento da Câmara, eu junto minha pastinha debaixo do braço e vou gabinete por gabinete e falo: vereador, eu tenho uma obra para fazer lá, o senhor não me põe tanto de emenda para eu realizar a obra? Tanto. E uma coisa engraçada, uma peculiaridade, viu, Fred? Eu consegui ali no Parque do Carmo, a rua do Parque do Carmo, chama Afonso Sampaio Souza. E a calçada do canteiro central do Parque do Carmo era horrorosa. Tinha muito idoso caindo, dava muito problema. E eu bati, na época, no gabinete do vereador Marco Aurélio Cunha, que era do São Paulo Futebol Clube. É PSD, né? Ele era do PSD. E eu olhei e falei: vereador, eu estou precisando de uma emenda para arrumar. Ele falou: pô, mas Itaquera. Eu falei: então, vereador, imagina o senhor São Paulino sendo o vereador que mais pôs dinheiro em emenda em Itaquera. Eu consegui mais da metade das emendas do Marco Aurélio Cunha, para ele poder ficar falando que ele era São Paulino e tinha colocado mais da metade das emendas dele em Itaquera, que era o local do estádio do Corinthians. Eu não sei quanto ele colocou no Butantã, mas em Itaquera ele reformou tanta coisa. E aí no meio do mandato dele eu fiquei triste, porque ele pediu para ir embora, porque ele desistiu do mandato e virou diretor da CBF. Do futebol feminino. Foi pro futebol feminino. E aí eu fiquei muito triste, porque eu parei de ter um aliado que me mandava muita emenda por lá. Então chegou a acontecer isso, Rafa. Se você pedir e tiver uma equipe de técnicos que executa, você faz uma coisa bem bacana em termos de praça, escadões. A periferia precisa de muito escadão, que tem muito morro e a pessoa geralmente mora lá em cima ou lá embaixo, e o ônibus passa ou lá em cima ou lá embaixo. Se ela tiver que dar a volta pela rua toda para poder chegar no ponto de ônibus, ela demora meia hora, 40 minutos. No escadão são 4, 5 minutos. Então tem muito escadão para fazer, tem muita coisa. Agora, os subprefeitos precisam ter ou uma avaliação técnica e um curso para ensinar como é que executa emenda, ou precisa reavaliar essa linha de destinação de cargos e subprefeituras para vereadores, né? Sem dúvida, Martins. E, de novo, né, aquela velha frase, né? A ineficiência não sobrevive à luz. Falta transparência, falta vontade, de novo, dos vereadores. É inaceitável você ser um vereador, você destinar uma verba para um projeto importante na comunidade. Estamos falando de 13 subprefeituras que não tiveram nenhuma emenda executada. É um absurdo. De novo, imagine você foi eleito para representar as pessoas, você tem uma verba importante para auxiliar uma região, uma periferia, como você mesmo colocou, necessidade de calçadas ou até deslizamento de terra, de fazer contenção. Você destina a verba e não acompanha o projeto, não grita, não faz barulho, não reclama. Então, se a superprefeitura está sem uma equipe técnica que saiba executar, está no seu papel também de vereador fiscalizar isso e deixar claro para a sociedade, para a população, porque a população espera, de fato, a realização dos projetos.
A gente não vive de sonho nem de fantasia. A gente vive da realidade do dia a dia, da entrega. Então, novamente, né, não falta dinheiro. Isso que é o mais triste também, Martins. Se a gente estivesse falando, olha, a economia está quebrada, o país não tem dinheiro. Pelo contrário, a gente está falando que tinha um orçamento só de obras de melhoria dos bairros de 31 milhões e menos de 1 milhão foi gasto. E tem uma coisa também, Rafa, que acontece, que é o vereador mandar a emenda para o local errado. Já vi muito vereador pegando a emenda dele. Como é que manda para o lugar errado? Manda para o lugar errado. Manda para o lugar errado. Por exemplo, se você mandar 1 milhão de emenda para a reforma de um CDC, você pode mandar para a Secretaria de Subprefeituras e para a Subprefeitura que a reforma pode ser feita. Tá? O que é uma reforma? É um campo que já existe e que você precisa fazer um sistema de drenagem nesse campo. Agora, se você mandar uma emenda de 1 milhão e o campo ainda não existe, a subprefeitura não pode executar segundo a legislação de licitações. Essa emenda deveria ter ido para a Secretaria de Esportes, porque é quem pode construir um campo dentro de um CDC. Então, falando de incompetência, então, né, Martins? Então, existem muitas partes técnicas que a gente pegar. Agora, vamos falar a parte boa também e dar os parabéns para os vereadores que mais conseguiram executar emendas no município. O líder de execução de emendas é Silvião Leite, tá? Que é o vereador que era ligado ao Milton Leite, que é, aliás, não sei se ele tinha Leite no nome antes, mas agora chama Silvião Leite. É Silvião Leite e Silvinho Leite, os dois vereadores do Milton Leite. E ele foi o campeão de execução de emendas, teve a vereadora Sandra Tadeu também, que executou bastante emendas em São Paulo. E este final de semana, Rafa, eu dei uma corrida, fiz algumas reuniões com uns amigos e fui visitar umas pessoas que já fazia tempo que eu não via, e eu fui até a Vila Maria. Tá? Que outro vereador que tem muita execução de emenda na cidade é o vereador Danilo do Posto de Saúde. E eu fiquei impressionado com o Clube Tomás Mazzoni. Eu conheço o Clube Tomás Mazzoni de quando eu tinha 16, 18 anos, que era um centro esportivo que ficava na Vila Maria, ficava do lado da casa de professor Iara, que era uma amiga minha que foi candidata muito tempo pela Vila Maria, morava na rua de cima do Tomás Mazzoni, foi vice-presidente do Corinthians há algum tempo, e lá sempre foi um clube aconchegante de bairro. Era um clube que tinha algumas coisas, tinha um campo de futebol bem bacana, mas era sempre um clube de bairro com pouca gente dentro e você não via muita gente. O local virou um centro olímpico e com emenda do vereador Danilo do Posto. Tá um negócio absurdo. Aliás, consigo falar que o Centro Esportivo Tomás Mazzoni está melhor do que o Centro Olímpico ali do Jabaquara, que foi construído há algum tempo. Ele foi montado, as piscinas estão espetaculares, campo de futebol, quadra, ginásio, as atividades estão sendo colocadas. Rafa, tá impressionante o Tomás Mazzoni. Me tira uma dúvida, Martins, Maurício, essas emendas, elas entraram dentro da verba da cultura ou das melhorias do bairro? Isso é verba de cultura? Não, isso é emenda esporte, de cultura? Esporte. Então, porque aí, vamos lá, né? Quem foram os maiores vereadores que realmente conseguiram emplacar e executar suas emendas? Todas ligadas à cultura, todas. A gente falou aqui, apenas menos de 1 milhão foi para melhorias. Então, essa reforma também não está entre os vereadores também que mais gastaram dinheiro. Todos os projetos estão relacionados à cultura. E, de novo, eu chamo a atenção. Por que a cultura conseguiu? Olha que incrível. Quando é cultura, a gente consegue uma eficiência de mais de 91% no gasto do dinheiro. E quando é uma melhoria duradoura, de longo prazo, que o povo consegue lá conferir e ver como foi a prestação e poder usufruir por anos, só 3% foram gastos. Então, você acha que é coincidência ou será que a cultura é mais fácil gastar o dinheiro? E além disso, a auditoria
de um processo de cultura é muito mais difícil. Né? Porque o povo não consegue fazer esse acompanhamento. Cadê a grana da cultura? Ah, foi no show, então, o cachê do artista era XPTO. Você sabe que é essa visão que faz com que tenha problema técnico na execução de emendas. Vamos lá, eu vou te explicar qual é a diferença da emenda da cultura para a emenda da subprefeitura. Vamos explicar por que o povo não consegue ter a praça reformada. De melhoria de bairro. Então, vou explicar. Quando você manda uma emenda para a cultura, é para você poder fazer o aniversário do bairro. Você vai montar um palco, som, iluminação e vai contratar 3 artistas para fazer a festa do aniversário do bairro. Ou vai fazer um evento de virada, que é a mesma coisa. O profissional da Secretaria da Cultura, ele faz uma licitação de palco, som e iluminação há 30, 40 anos. É o mesmo funcionário que está fazendo. Tá. Ele faz a contratação do artista, que é a mesma coisa. Você vai contratar o Ivete Sangalo no coisa da Secretaria de Cultura, tá? Então, artistas de porte tal, você pode pagar tanto. Artista de porte tal, você pode pagar tanto. E tem aqueles artistas menores que recebem até R$8.000, que são artistas de bairro. É a mesma coisa, só varia a atualização do contrato desde lá de baixo. Eu recebi R$500.000 para fazer uma reforma numa praça. Eu posso fazer uma DL, uma dispensa de licitação? Se a pessoa não sabe, não dá para fazer. Quanto é uma contratação de emergência? O que eu preciso fazer por uma licitação? Quantas empresas vão participar dessa licitação e quantas empresas vão tentar impugnar a licitação que foi feito nesse certame? Existem várias modalidades para obras e para reforma de bairro que a subprefeitura, se não tiver um pessoal muito técnico para executar cada uma delas, não sai. E você tem um valor de contratação para dispensa de licitação tal, você tem um valor para contratação de emergência tal, você é obrigado a fazer uma licitação tal, você pode aderir a uma ata de registro de preços até o valor de R$1 milhão, você pode aderir a essa ata de registro de preços por 3 ou 4 vezes, quando esta reforma custar 3 ou 4 milhões, você precisa ter um corpo técnico para saber qual é a forma de contratação. E a Secretaria de Cultura é uma forma única, que vem há 30 anos. Então o pessoal de lá sabe, e como não muda, é a mesma coisa. A Secretaria de Subprefeituras, vou dar um exemplo para você que eu sempre reclamei, deixa eu só encerrar nisso. O assessor jurídico do Departamento Jurídico das Subprefeituras, até o Bruno Covas não precisava ser advogado. Ele era assessor do departamento jurídico. E aí o vereador indicava um amigo dele que era contador, e ele sentava na cadeira de assessor do departamento jurídico. E o único cara que tinha para resolver a parte jurídica disso era um cara que nem advogado era, porque o cargo principal da subprefeitura, que pode ser ocupado por um procurador do município, só tem a Sé o procurador. Todas as outras subprefeituras não tem um procurador que topa levantar a bunda da Procuradoria do município e virar procurador da subprefeitura de São Miguel. Não vai para São Miguel, não vai para Itaim, não vai para a cidade de Tiradentes. Existe uma legislação que não te dá condições de fazer execução. Ou você tem um time bom, ou se o time for mais ou menos, ele não executa. Maurício, mas assim, no final, a gente fica chateado porque estamos falando de um país, né, mais de 500 anos. É que nem se chegar para um chefe de cozinha e falar para ele, cara, você vai ter que preparar um prato. Puta, cara, mas vou ter que cortar cebola, eu vou ter que preparar o sal. É óbvio. Então é óbvio que uma prefeitura, ela tem que executar a obra. Isso está no DNA dela. Se ela não é capaz disso, então não existe a função. Então a gente não tem uma organização, né, pública. Porque, desculpa, você ter dinheiro e não conseguir gastar, porque, olha, veja bem, é difícil, porque é burocrático. Bom, então para com tudo. Então não existe poder público, não existe sentido de sociedade. De novo, a prefeitura existe para executar obras públicas,
para dar execução, para dar processo, para realmente fazer a coisa acontecer. Se a subprefeitura não consegue fazer o básico, que nem se o chefe de cozinha não consegue preparar a comida, tem alguma coisa muito estranha, né? O médico não consegue atender o paciente. Então, é básico para mim, é básico. Se existem dificuldades, se qualquer negócio existe dificuldades. O seu negócio é exatamente esse, executar a obra, entregar para a população um espaço melhor, organizado, seguro. Agora, se você não consegue fazer a sua função primária, básica, de novo, Maurício, está completamente errado e, de novo, eu chamo a atenção. É muito fácil, de fato, gastar na cultura, né, que o dinheiro vem, monta um palco, paga um cachê, paga iluminação, paga a estrutura. É muito mais fácil esse dinheiro rodar e acabou do outro dia, do que, de fato, você ter uma obra lá para você verificar, conferir a qualidade e muito mais difícil, de fato, de organizar esse dinheiro. De fato, assim, é chato, mas assim, a gente entende muito bem. Isso não é uma coincidência, né? Mas a gente pensa pouco, mas já entende o motivo disso. Então, eu acho que é criar um ciclone dentro de um copo d'água. Não tem nenhuma coisa além disso. É a mesma coisa quando o pessoal olha e fala assim, não, porque a Câmara Municipal só aprova a homenagem em nome de rua. Se você não quiser colocar um nome de rua de alguém que é muito odiado pelo mundo, todo José da Silva que você colocava lá, senhor José da Silva vai ser nome nessa rua aqui no Cangaíba, que é uma rua que não tem nome, e eu estou dando o nome do José da Silva, que foi um morador do bairro que ajudou muito na região. Passa. E aí o vereador, se apresentar 50 nomes de rua, ele vai ter em um ano aprovado 50 projetos de lei, porque o nome de rua passa fácil, ele vai apresentar 50 nomes, vai passar. Agora, para você apresentar uma reestruturação para todo o sistema educacional do município, que é aquilo, tem um vereador que nunca apresentou nada, mas, porra, ele demorou 15 anos para passar um projeto de lei para virar lei. Só que ele reestruturou todo o sistema educacional do município, ele apresentou bases, ele foi discutir homeschooling, ele teve um monte de coisa, mais da metade dos vereadores vieram negociar e tinha coisa que não dava para aprovar e ele mudou a coisa, depois tinha coisa que dava para aprovar e ele conseguiu. Demorou 15 anos, por quê? Porque foi discutido. Porque teve um monte de coisa para fazer. Passou rápido, por quê? Porque é fácil. Então, as coisas que são fáceis no poder público vão rápido. Você contratar um cantor, enfiar em cima do palco e dar um microfone para ele, é bico. Qualquer pessoa que faz a primeira vez, faz as outras. Agora, dá voto também, né? Dá voto também. É por isso que jogam muito. É o que é mais fácil e o que dá mais voto. Agora, vai jogar um dinheiro para poder fazer uma reforma de praça, para você ver qual é a dificuldade que tem para contratar essa empresa para fazer a reforma de praça. É gigantesca. Bom, encerrando, queria que você encerrasse aí o Cidade Dentro da Cidade, que é a linha para a gente poder retomar com o download. Não, bora. Maurício, de novo, o que causa revolta é o resultado final sempre. A falta de avanço no setor público. Quem paga é o paulistano todo dia. Numa cidade, uma das mais ricas do mundo, e a gente, de novo, Martins, não deveria justificar e sim ficar revoltado da não execução. O problema sempre existe, o que a gente precisa é focar na solução, entender o que está travando, então. De novo, os vereadores têm responsabilidade total nesse processo. Se sua emenda foi anunciada com a boca cheia, por que você também não faz barulho na hora que você não tem a praça reformada, não tem um asfalto de qualidade para a população, a calçada? Encerrar o Cidade Dentro da Cidade, Rafael. Você vê que a gente... O que foi para sua mão foi o encerrar o Cidade para Dentro da Cidade. Mas é isso, então vamos encerrar por aqui. Eu acho que o ouvinte entende também a situação. E... é isso, bola pra frente. E até sexta-feira que vem com Cidade Dentro da Cidade. Vamos, depois das nossas
nossos comerciais. Nossos comerciais, a gente intervalo. vem pro download da notícia. Bora. É isso, gente. A gente já volta aí com o download da notícia, iniciando o download que começa sempre diariamente, de segunda a sexta, às 9 da manhã, mas aqui um ponto final do Cidadania da Cidade, que volta segunda-feira a partir das 7 da manhã. Muito obrigado pela companhia, obrigado Ali, André e a todos que fizeram mais uma edição do Cidadania da Cidade. Seguimos com o Tabuleiro da Política no download da notícia, depois do intervalo. Já voltamos, bom dia a todos, boa sexta-feira. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor.